Olá, queridos, paz e justiça do reino a todos vocês. Estou aqui para deixar uma mensagem a todos vocês nesse início, neste novo módulo da Escola de Fundamento. Nunca foi tão verdadeiro e tão urgente a mensagem de Marcos 16, 15, aonde o próprio Senhor da igreja, Senhor de nossas vidas, comissionou, direcionou e ordenou os seus discípulos para que possam ir por todo o mundo e pregai o Evangelho do Reino. Queridos, estamos há 6 anos da década do evangelismo, ao qual essa década começou em 2020, muito conhecida por 2020. Uma década onde a letra hebraica representava uma boca aberta, significava que nós deveríamos, como igreja, anunciar as boas novas. Essa é uma década que segue a anterior, aonde começou em 2010 e foi até 2019. Esta década foi conhecida como a década profética. Foi um período onde surgiram muitos profetas, onde Deus levantou e expôs, através da boca de muitos homens de Deus, ao qual Ele mesmo autorizou, para que pudesse anunciar a sua palavra em um nível profético tremendo e poderoso. Para que, através do ofício profético, para que cadeias se rompessem, grilhões fossem quebrados e viesse sobre a terra um novo tempo, ou preparando a década evangelística. E nós estamos no 6º ano desta década, que começou, como eu disse, em 2020. Então, este é um tempo onde Deus nos chama para que o evangelho dele fosse anunciado por toda a terra. E esse tempo nós temos visto, não somente na Europa, mas nos Estados Unidos e nas nações, ao qual havia muita dificuldade de se enviar missionários, onde havia muita dificuldade do evangelho se estabelecer. E hoje nós temos visto, através das emissoras, através da notícia, através da mídia, o quê? O evangelho do reino, o evangelho, as boas novas sendo anunciada e através de uma geração de jovens se levantando para fazer parte desta história. Então, você vai ficar de fora? De igual modo, a década evangelística, ela é representada por um número e assim uma letra. Número 80, que significa a boca aberta, a boca que anuncia, a boca que fala, a boca que declara as boas novas do Senhor. E isso, obviamente, dentro da direção para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos anunciar as boas novas. Nós sabemos que essa década começou com um marco. Em 2019 começou a ser anunciada a pandemia, 2020, 21, 22 foi um ápice desse caos sobre toda a terra. Mas muitos entenderam e obedeceram o comando do Senhor de anunciar o Evangelho, de não calar a boca. Mesmo que muitos estivessem usando a máscara com medo do contágio da tal doença, mas muitos, mesmo com as máscaras, continuaram anunciando o Evangelho do Senhor, as boas novas, às milhares de pessoas que naquele momento precisavam romper em sua fé, nutrir e crescer nesta fé. Sendo assim, o número 80, que representa a boca aberta, é um sinal que nós devemos. Que 2020 até 2030, a igreja do Senhor em toda a terra deve se comprometer em todos os lugares, em todo o tempo, com o ID, com Marcos 16:15. Porque quem é chamado, ou quem é a igreja, quem se torna a igreja, é chamado a anunciar o Evangelho. E nenhum de nós podemos ser negligentes com essa ordenança. E estarmos aqui em Belo Horizonte, nesse tempo, na Casa Paternamap, faz parte dessa ordenança que o Senhor nos deu. Assim como por muitos lugares aonde nós temos ido, porque temos obedecido essa ordenança do Senhor, de sair de Manaus e por muitos lugares poder semear a palavra do reino. E você também, filho, deve também entender e ter essa compreensão espiritual que nós precisamos, seja longe, seja perto, seja no bairro, na escola, na universidade, aonde você estiver, você precisa compartilhar das boas novas do Senhor, que o Senhor com toda certeza terá as direções. Assim, dessa forma, também você, filho, deve entender e ter essa compreensão. Assim como foi a década profética e hoje estamos vivendo a década evangelística, o Senhor quer derramar o Espírito dele sobre a sua vida para que você possa, na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na universidade, no seu trabalho, por onde você for, porque Deus tem te dado a oportunidade de levar as boas novas a todos aqueles que precisam.
Então o Senhor te chama nesse momento e aqui estamos para dar início a esse módulo da Escola de Fundamento chamado Expansão do Reino de Deus. Amados, dando continuidade a essa aula inicial que nós precisamos construir este módulo. Diante de tudo isso que nós sabemos que existir uma década para o profético e existe hoje a década evangelística. A década evangelística ao qual nós estamos nela vivendo. 6 anos dentro dessa década ao qual o Senhor apontou. Aonde é necessário as nações da terra ouvirem a voz do Senhor. E quando falamos ouvir a voz do Senhor, falamos lá em Mateus no capítulo 3, do versículo 4. Quando se fala, a voz que clama no deserto. Nós precisamos entender que a voz da igreja é a voz que clama no deserto. Por quê? Porque hoje nós temos visto caos, nós temos visto destruição sobre a terra. Nações em guerras, em lutas, em desafios, famílias em destruição. Nós temos visto o caos sobre a terra. E quando a terra viveu em um estado de caos, a voz de Deus veio e disse, haja luz, colocando em ordem tudo. A voz da igreja, que é representante de Deus na terra, também ela tem uma voz, ao qual ela traz sobre a terra vida, restauração. Nós precisamos entender que mesmo estando no deserto, como o versículo diz, e esse versículo está mostrando a caminhada de João Batista. Esse versículo mostra o chamado de João Batista como um profeta, aquele que preparou o caminho para Jesus. Então, este que preparou o caminho para Jesus, João Batista, ele anunciava em meio ao deserto, em meio à perseguição, em meio à adversidade, em meio à escassez. Se a igreja ela em todo esse caos, ela se cala, ela não está cumprindo o seu papel. Por isso, neste módulo, nós iremos aprender a expandir o reino de Deus através do evangelismo profético e sabendo que sobre nossas vidas, a voz profética, ela nasce. Nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, e então essa voz profética nasce em nós, e assim nós podemos estabelecer nas ruas, nas esquinas, nas escolas, faculdades, trabalho, essa restauração de todas as coisas. A voz que clama no deserto é a voz que anuncia as boas novas. João Batista ali, ele anunciava quem? A vinda do seu mestre, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não existe nada nessa terra, não existe nada nessa vida que possa, amados, substituir aquele que veio para salvar, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para restituir as nossas vidas. E nós, como igreja, nós não fomos chamados, amados, a reunir somente como igreja. Nós fomos chamados, amados, para sermos discípulos e fazer discípulos, olha só. Não é? Então existe um chamado. Se nós ficarmos apenas como igreja, nós não estamos cumprindo esse chamado no seu nível de 60% e muito menos no seu nível de 100%. Quando nós estamos iniciando uma caminhada, estamos iniciando no nível de 30%. O 30% significa aquela pessoa que está sendo alcançada na salvação. Significa aquela pessoa que está sendo alcançada nas suas debilidades, na sua restauração, na sua libertação. E se você é um discípulo, se você é um filho que entendeu que já foi curado, que já foi restaurado, que já foi liberto, então você está sendo chamado a ir para o nível de 60%. O nível de 60% é necessário você lançar as sementes, assim como também nós podemos ver em outra parábola aquele homem que sai a semear. Nós somos chamados a semear. Independente das circunstâncias, nós somos chamados a semear. Se você não vai para esse nível de 60%, aonde você é chamado a semear, o que acontece com um cristão que ele não cumpre a ordenança do ID? Ele volta para o nível dos 30%. E o nível dos 30% estará onde? Estará a guerra para a libertação, estará a guerra para as lutas, a guerra para a cura. Por isso, muitas pessoas elas chegam até um nível, né, de restauração, de cura, de libertação. Mas se elas não vão para os 60%, o que acontece? Elas regridem. Elas voltam para o nível de 30%. E elas começam a entrar nas lutas, começam a entrar nas guerras, começam a ver impedimento na sua vida, embaraço, derrotas, fracassos. Isso significa que ela volta novamente àquele estágio anterior, ao qual ela estava aprisionada. Quantas pessoas, talvez, estavam numa caminhada muito bem, boa, e aí, de repente,
ela volta para aquele nível do estágio de guerras, novamente a ser visitado por espíritos malignos, por perturbações. Áreas da sua vida voltam-se a estar amarradas na área emocional, na área financeira, familiar, na área sexual. Então nós precisamos entender que a chamada do ID é um avanço adiante e não regredir, e não olhar, e muito menos parar. A semente que foi semeada na sua vida, nesses últimos 14 anos, ao qual é a história da Casa Paterna MAP, você não pode negar, você não pode reter, você não pode segurar as sementes que foram semeadas na tua vida. A semente de restauração, a semente de restituição, a semente profética e apostólica que foi semeada na tua vida. Então, esse é o tempo, novamente, de você despertar, de sair desse estágio de letargia. Você não é as virgens que estavam nessa, você é as virgens prudentes. Você é chamada para ser um filho, uma filha prudente na sua caminhada, e isso significa avançar naquilo que o Senhor chamou você. Então, nós todos somos chamados a viver o ID. Esse ID não é somente para os evangelistas, não é somente para os profetas, não é somente para os apóstolos, mestres e pastores. Esse ID é para toda a igreja, é para o corpo de Cristo, é para cada pessoa que entendeu que já passou dos seus 30%, que já entendeu que é necessário caminhar em libertação, que é necessário caminhar em santidade, que é necessário caminhar em vitória. Porque, queridos, nós não fomos chamados para viver nos 30%. Nós temos o estágio, nós temos o processo dos 30%. Se você nega os 60%, você está querendo ou estabelecendo tempos de desafios, processos atrasados na sua vida e em todas as áreas, obviamente. Porque nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para impactar essa terra. Essa terra hoje ela geme, essa terra hoje ela chora. Chora a morte de muitas pessoas que são ceifadas, tanto jovens ceifados que talvez nunca conheceram, ou pessoas que se desviaram da presença de Deus, e que nós poderíamos estar influenciando essas pessoas para retornar para a presença de Deus. Mas, infelizmente, o inimigo conseguiu te reter nos 30%, aonde ali você está vivendo continuamente ou querendo sacrificar Jesus sempre pelos mesmos pecados, pelas mesmas situações. Lembramos que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é único. Ele foi o Cordeiro perfeito. Ele foi o Cordeiro santo. Então não há um outro sacrifício. Eu, como pai espiritual, jamais posso substituir esse sacrifício de Jesus, porque nós sejamos coordenadores, sejamos aqueles que formadores e a paternidade, nós não substituímos isso, porque o sacrifício e Cristo Jesus, ele é único, ele é perfeito, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No entanto, o nosso papel como pais espirituais é ensinar você a rota, o caminho da vitória. Nós, enquanto formadores, nós temos um papel na sua vida, formar o caráter de Cristo em você. Mas para isso é necessário você abrir o seu coração. Então, diante disso, entendendo que nós tivemos lá atrás uma década profética, onde Deus levantou muitos profetas, onde muitas bocas se levantaram nas nações da terra para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, debaixo do poder do nome de Jesus. E essa década, que nós sabemos, de 2019 até 2030, é a década evangelística. Nós temos muitas pessoas que se entregaram no tempo da crise, da luta, do deserto, como nós vemos aqui no versículo 4 do capítulo 3 de Mateus, queridos, que se entregaram um tempo, se lançaram mesmo para evangelizar pessoas. Nós temos aí que quando passou os vales, os desertos, nos momentos mais difíceis, ele estava fazendo o quê? Ele estava evangelizando, ele estava visitando, tocando pessoas, enfim, estava fazendo aquilo que Jesus mandou. Então nós sabemos que no momento de desafio a gente não para, no momento de guerra, de escassez, nós não paramos. É aí que nós somos chamados para mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. E é essa chamada, porque nós vemos aqui João Batista exatamente isso, fluindo tremendamente neste poder, nesse chamado no deserto. O que ele estava fazendo? Ele estava anunciando as boas novas. Ele estava fazendo o quê? Ele estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você não pode negar esse chamado, você não pode negar este momento, você não pode negar que você foi chamado, não para ficar sentado no banco de um quadrado, mas sim chamado para fazer discípulos. Em nome de Jesus. Então, juntos, façamos isso. Assim, continuamos esse próximo módulo debaixo dessa ativação profética, dessas palavras que vão lhe instruir com toda certeza. Fique comigo e ainda tem mais. Amados, e é claro que durante todo esse módulo, todos nós temos que aprender muito.
não somente aprender, mas como colocar a nossa fé em Cristo Jesus em prática. Porque nós sabemos muito bem que não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes. Porque esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. A palavra é viva e eficaz. Isso significa que traz uma eficácia. Nesses últimos anos nós temos visto um avivamento tremendo, uma ativação de fé tremenda em toda a Europa. Nós temos recebido, visto, e até mesmo quando estávamos por lá, vimos muitas manifestações de pessoas ou da fé das pessoas sendo ativada. E aí a gente vê uma multidão de jovens hoje se reunindo por vários lugares na Europa, nos Estados Unidos. E nós cremos que o nosso Brasil, nós cremos que esta nação também precisa caminhar neste nível de ativação, de evangelismo profético. E você não pode estar ausente dessa chamada, dessa ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, é de fundamental importância você participar de todas as aulas da Escola de Fundamento, que é todos os domingos, às 8 horas. Somente através deste alimento, você vai ter a sua vida, a sua fé ativada. Lembrando, novamente, o 30% é o caminhar na libertação, na cura. Então, para você sair deste nível para 60%, você precisa fazer isso ser efetivo na sua vida. Porque para isso Jesus Cristo morreu, para que a libertação fosse efetiva, para que a cura fosse efetiva. Então não queira permanecer apenas no 30%, embaraçado, sempre precisando de cura, sempre lutando contra situações de pecado na sua vida. Jesus já venceu isso por você. Vamos para os 60%, que é o semear a palavra, que é nos posicionar e semear essa palavra na escola, na faculdade, no trabalho, em todo o tempo. E irmos para os 100%, que é uma grande colheita. Amém? E aqui então, nós vamos neste momento focar aqui alguns versículos. Olha só, lá em Mateus 4:23, mostra que Jesus, ele percorria por toda a Galileia pregando. Então, havia um movimento, uma ação de Jesus. Mas para quê? Para pregar, para semear, para anunciar a palavra que liberta, que cura. Então, nós precisamos, se nós somos chamados a esta verdade, se você é chamado a esta verdade, você precisa se posicionar. Você precisa saber que nós não somos chamados para congregar apenas como igreja, mas a ordenança é muito clara, é ir e fazer discípulo. Ir e fazer discípulo. Então, há uma ação. Também dentro dessa caminhada, lá em Mateus 5, no versículo 1 a 3, mostra que Jesus ele ensinava. Então, ele abria a boca para ensinar. A grande estratégia de Satanás é sempre colocar no teu coração de que você não está preparado, de que você não está pronto, de que o seu testemunho, de que a sua vida, isso e tudo mais. Então, como eu falei, viver no 30% é viver no impedimento. E romper com isso significa que você agora está apto a abrir os seus lábios. Se Jesus operou na sua vida a cura, se Jesus libertou você, se Jesus mudou a sua vida, a sua casa, a sua família, em algum nível, é responsabilidade sua, é dever seu. Agora, abrir os seus lábios e ensinar a outros. Ensinar o que a outros? De repente você diga assim, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho preparo. Você tem o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ensina tudo e Ele testifica toda a verdade. Então, você com toda certeza tem um testemunho poderoso que pode compartilhar com outras pessoas. E nós devemos seguir isso na expansão do reino. Como eu falei, Jesus, ele pregou, Jesus ensinou, Jesus também curou. Nós temos visto que esses últimos anos também, junto com o mover evangelístico, muitos ministérios têm buscado saber como a palavra de Deus pode se manifestar no meio da igreja, com curas, com milagres, com prodígios. É claro que nós não podemos focar nisso, porque isso pode até impactar o incrédulo, mas isso não firma as pessoas em Cristo Jesus. Mas, lembrando que esses sinais de cura é sim um tempo liberado dentro da unção evangelística. E hoje muitos ministérios estão, através desse mover de curas, querendo chamar as pessoas, atrair as pessoas, impactar as pessoas. Mas o nosso foco enquanto reino é operar e saber que Deus vai operar através da sua vida, através de uma oração, de uma visita que você pode fazer e orar por alguém que está enfermo e essa pessoa, ela vir ser curada. Você vai ver que Jesus ali, quando entra na casa de Pedro, a sogra dele está doente e ali ele toma pela mão. O que acontece naquele momento? A enfermidade, a febre que ela tinha ali naquele momento desaparece. E dentro dessa caminhada também nós temos que manifestar a compaixão e o amor.
Às vezes você já saiu com um folhetinho nas suas mãos, né? Já pegou esses folhetos aqui e porque alguém mandou, formador, pastor, enfim, alguém mandou, e você pegou esse folheto e ficou apenas distribuindo. Você sabe que esse ato, qualquer pessoa que faz panfletagem de alguma loja faz isso também. Sabe qual é a diferença de ter isso aqui na mão e entregar para as pessoas e ter compaixão? Significa que cada folheto desse, ele não vai só ele vai com amor, ele vai com compaixão, logo ele vai vir com manifestação de diálogo, de expressão. Essa é a falha, que às vezes você fala assim, eu tenho saído para evangelizar, eu entrego folheto, o projeto tal, tem ido evangelizar, mas nada acontece. Claro, lhe falta amor. Sem amor, nada pode, sem amor, nada se estabelece. O que falta é amor. Se você está usando o modo, mas você está indo fazer sem amor, isso com toda certeza vai ser um fracasso. Porque nós temos um Deus que Ele ama e Ele precisa usar a sua vida para demonstrar esse amor com outras pessoas. Então, é muito importante quando você evangelizar, você ter compaixão, você se colocar no lugar daquela pessoa que está no pecado, que está vivendo uma situação. E aí, então, o Espírito Santo vai ter acesso através da sua vida para que essa pessoa seja alcançada e, quem sabe, seja mais uma sentada ao seu lado para dar o testemunho de como Deus te usou tremendamente para que a vida dela e a família dela seja alcançada. Assim como nós hoje temos muitos testemunhos de muitas famílias, de muitas pessoas que estão aí na Casa Paterna MAP e aqui também em Belo Horizonte ou em Manaus, com esse testemunho de que foi alcançado por alguém. Então, lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 12, mostra que Jesus, ele estava ali com publicanos, com pecadores, ele inclusive comia, né? E a diferença entre Jesus e muitas pessoas, né, que vão para determinados lugares, né, ainda que o coração, não, eu vou lá para tentar influenciar, é que falta realmente testemunho, falta fé. Quantas pessoas elas vão até no evento da família, final de semana, numa churrascada, isso tudo mais, e acabam se entregando? Por isso que a sua família, por isso que essa família, por isso que essa parentela ela não se converte. Porque em vez de você estar lá sendo luz, em vez de você estar ali sendo testemunho, você acaba balançando o pé por causa de uma música mundana, um pagode, um funk. De repente você está envolvido nas piadinhas indecentes, correto? Levando fofoca. Então, como é que a sua parentela ou alguém, né, que de repente você está ali naquele meio para ser luz, mas você acaba ofuscando a verdadeira luz e aí dando mau testemunho. Por isso que é importante você estar na escola de fundamento, se capacitar, entendendo o processo passo a passo de como fazer a sua vida ser um instrumento poderoso na vida de outras pessoas. Porque foi isso que Jesus colocou. Ele colocou a sua própria vida para que fosse um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E assim, toda a humanidade, a terra, seria impactada pela vida de Deus que estava na vida dele ali. Então, essa é uma outra chave. Se a gente quer expandir o reino de Deus, entenda que as pessoas elas querem ver, de fato, se você prioriza o reino de Deus em primeiro lugar, ou se você acaba negociando as reuniões, os cultos para ir na casa das parentelas, de amigos, e quando chega lá, você acaba dando mau testemunho. Esse é um grande erro. Por isso, expandir o reino de Deus é você estar preparado, capacitado, que agora é esse tempo chega na sua vida e você poder influenciar outras pessoas, né? Jesus também, lá em Marcos, no capítulo 1, de 14 a 15, ele sempre ia falando, mencionando das palavras, das verdades de Deus. E, obviamente, João 8, 32, fala o quê? Que nós temos uma única mensagem, queridos. Nós não modificamos a mensagem de Jesus para que outros venham. A única mensagem que nós temos é a verdade, né? E João 8, 32 fala exatamente isso. Conhecereis a verdade. Mas como as pessoas irão conhecer a verdade se você oculta ela na sua vida? Se você não leva a sério ela na sua vida? Se você falta com o testemunho? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por mais que você diga que ame a sua família, que ame sua parentela, por mais que você diga que ame as pessoas, mas se você não tiver uma aliança com a verdade, um compromisso com a verdade, fazer com que a verdade esteja dentro de ti, como é que você vai realmente fazer com que a sua parentela saia da rota de causa de destruição? Enfim, aqui eu sou para dar abertura a este módulo da Escola de Fundamento. E eu creio, assim como nós que estamos aqui fazendo o ID do Senhor, você também foi chamado para fazer o ID do Senhor na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na rua da sua casa, no bairro. Afinal, nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo precisa estar operante. Por isso, nesse módulo, não deixe nada, que nada te atrapalhe, não negocie.
Faça uma aliança com Deus. Deus, eu quero ser usado em tuas mãos. Foi para isso, Senhor Deus, que tu me salvou, para que a tua luz se manifeste através de mim. E com certeza esse compromisso que você vai ter até o final desse módulo, muitas coisas Deus vai operar na sua vida, na sua família, na sua parentela e através de você. Amém? Então, esse é a direção, o conselho, a palavra que eu deixo e que vocês possam comer desta mesa aonde a verdade é a prioridade nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe todos vocês, que o reino esteja acima de tudo e que possamos vivê-lo como uma primazia em nossas vidas. Agora, você terá continuidade desse módulo em nome de Jesus. Paz e